A palestra da noite, o tema proposto para essa 8ª Semana Espírita de Miracema é do capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, que são os itens de 6 a 9, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nessa passagem do Evangelho, nós temos três citações evangélicas neste capítulo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é disposto da seguinte forma: Kardec colocou as máximas de Jesus, dos evangelistas, ele depois discorre, Allan Kardec ele discorre sobre aquele assunto daquela máxima, e aí ele coloca as instruções dos Espíritos. Nesse capítulo aqui, nós temos os itens de 1 a 12, que 1 e 2, parábola de festim de bodas, que já foi feito, 3, 5, porta estreita, 6, 9, que é esse de hoje, nem todos que dizem Senhor, Senhor, 10, 12, muitos pedirá aquele que muito recebeu. Esses itens foram discorridos por Kardec. E aí começa instruções dos Espíritos. Espíritos, já em 1864, quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, mais de tinha em torno de 1.000 centros espíritas em todo o mundo. A gente fala, mas como? 1864, a doutrina espírita tão nova, tão jovem. Sim, o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, em 1857. 7 anos depois, quando foi lançado o Evangelho, já tinham 1.000 centros espíritas espalhados pelo mundo. Então, os espíritos, de acordo com o assunto que Kardec ia colocando, mandavam as mensagens de todos esses centros do mundo. E ele ia conferindo, vendo quais que eram encaixáveis, vamos dizer assim, nesse capítulo, que se relacionava e passava para o capítulo essas instruções dos Espíritos. Então, as instruções dos Espíritos nós temos de 13 a 15, dar-se-á aquele que tem, 16, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nós só vamos citar uma das máximas de Jesus que ele colocou aqui nesse capítulo, que diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos nesses dias me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome? Não fizemos muitos milagres em seu nome? Então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras da iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 21, 23. O que Jesus quis dizer com afastai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade? Iniquidade é injustiça. O falar Senhor, Senhor, a forma com que nós adoramos a Deus. Será que nós só adoramos a Deus, mas não colocamos essa nossa fé em prática? Será que nós temos uma fé sem obras? Ou a nossa fé, ela é produtiva? É uma fé que trabalha. Será que adianta nós só dizermos Senhor, Senhor, batermos no nosso peito, irmos ao centro espírita, às igrejas, às sinagogas, aos templos, e não agirmos? A fé é estéril. Jesus queria dizer isso, para que essa fé não seja estéril, seja uma fé dinâmica, que se trabalha. Mas por que hoje, ainda até hoje, nós dizemos Senhor, Senhor, temos o costume de fazer as louvações, a adoração, vamos dizer assim, alguns sacrifícios pessoais, negociando com Deus, mas não mudando as nossas atitudes? De onde é que vem isso? Por que acontece isso conosco hoje, que ainda não conseguimos vivenciar o Evangelho de Jesus integralmente, apesar de 2016 anos depois dele? Muito simples. Nós, de acordo com a doutrina espírita, somos espíritos imortais. Nós fomos criados simples e ignorantes. A nossa criação não vem de um berço e também não acaba num túmulo. Então nós fomos criados há muitos e muitos e muitos milhares de séculos. E de acordo com o nosso desenvolvimento, nós passamos pelos reinos, chegando ao hominal, em busca do angelical. Nesse reino hominal, nós ainda não tínhamos consciência do que nós éramos. Nós nos misturávamos com a natureza, nos sentíamos parte da natureza e vivíamos como se fosse natureza. Embora vivêssemos da natureza, nós não nos distinguíamos da natureza. Mas a partir do momento que nós começamos a ter consciência de nós próprios,
até o nosso livre-arbítrio, nós começamos a exercer então a nossa faculdade de escolha. Escolher o que eu faço. Qual é o caminho mais correto? Sigo por esse, sigo por aquele. E nessa trajetória que nós vamos nos desenvolvendo como espírito, a gente muitas vezes opta por aquela alternativa que não nos é melhor. E aí a gente colhe aqui na frente a dor. Então, no decorrer dos séculos e séculos e séculos, a evolução do pensamento humano, do espírito, foi par e passo com a evolução da religiosidade dentro de nós. Não só a história intelectual, o nosso crescimento intelectual, mas o nosso crescimento religioso também, acompanhando esse crescimento intelectual, psicológico, sociológico e religioso, vivendo entre as pessoas, exercitando essa religiosidade que intrinsecamente todos trazemos dentro de nós, porque se é intrínseco é dentro, que trazemos essa semente de Deus que está em nós, para que nós possamos desenvolver através das reencarnações, que é o quarto princípio da doutrina espírita, pluralidade das existências. E nós vamos desenvolvendo o nosso espírito, e de acordo com a história da humanidade, nós vamos evoluindo, e o nosso pensamento religioso da mesma forma. Só que nós, desde que começamos a adorar, quando selvagens, a essa potência que nós não entendíamos o que fosse, que é Deus, nós começamos a como que tudo aquilo que é desconhecido, a sua causa, o trovão, o raio, o fogo, a lua, o sol, começamos como que transformá-los em deuses. Então tudo para nós, da natureza, que nós não entendíamos, e que tinha uma potência muito forte, como um trovão, por exemplo, que destruía muitas coisas, um raio, começamos a adorar esses fenômenos naturais. E muitas vezes, quando vinha uma chuva muito forte, que levava tudo que construíamos, selvagens ainda, então nós começamos a reverenciar a essa entidade, que nós, fora do nosso entendimento, nós achávamos que era uma coisa superior, um pensamento superior. E através dessa adoração, dessa idolatria, nós começamos a criar os totens, adorarmos determinados ídolos, determinadas, vamos dizer assim, faculdades da própria natureza. E aí nós, com medo disso, nós começamos a fazer oferendas. Isso lá no começo da nossa criação. Oferendas, mas ainda hoje existem as oferendas. Oferecíamos frutas, flores, mas quando via um raio e matava muitas pessoas, nós entendíamos que somente frutas e flores não saciava aquela sede de vingança daquele Deus que nós achamos que estava nos castigando. Então nós começamos a sacrificar animais. Sacrificamos animais, mas continuaram os fenômenos da natureza destruindo aquela parte em que viviam aquelas pessoas. Aí nós começamos a sacrificar seres humanos. E quanto mais importante eram seres humanos, mais nós os sacrificávamos para que aplacasse a sede daqueles deuses que se vingavam quando nós não fazíamos o que eles queriam. Isso na nossa concepção. Então, vamos dizer assim, numa conquista, nós buscávamos, numa guerra entre tribos, os seus reis, o chefe daquela tribo. E aquele chefe era o que nós íamos sacrificar, porque ele era o mais importante. Então, se pegássemos as vítimas mais importantes, nossos derrotados, e as sacrificássemos, Deus ficaria feliz, porque ele era importante. Muitas tribos indígenas eram canibais, antropófagas. Elas comiam da carne dos seus inimigos para que incorporassem nelas mesmas aquela bravura, aquela, vamos dizer assim, rebeldia, aquele lutador. Então todo aquele espírito, eles entendiam que comendo a carne dos seus adversários incorporariam toda a coragem neles. Isso foi no decorrer dos séculos e séculos, e as religiões foram se depurando, sacrifícios humanos foram se acabando. E lá para a antiga Grécia, lá para a antiguidade, lá nas primeiras religiões, nas primeiras manifestações religiosas, vamos dizer, na Índia, as populações indo-europeias, as populações judias, o povo judeu. Então,
esses povos começaram a adorar, a criar os seus deuses, inclusive o povo judeu, que era também politeísta quando escravo no Egito. Adoravam os seus deuses, mas essa adoração era uma adoração que muitos de nós ainda hoje faz. Senhor, Senhor, só adorava a Deus, mas não praticava o amor por aquele Deus, pelo seu próximo. E continuava, através dessas religiões politeístas, a chegar ao ponto, por exemplo, que o panteão grego, panteão, pan, todos, teos, deuses, que o panteão grego, todos os deuses, passou de 12 mil deuses, que era o politeísmo. Da mesma forma os egípcios, da mesma forma os hebreus, antes de Moisés, da mesma forma os indianos, que têm a origem, o hinduísmo, que é de origem dos Vedas, que são os livros sagrados da Índia, que deu origem a uma corrente, ou a várias correntes de pensamentos, algumas até ateias. Mas como ateu? Sim. Budismo tem origem no hinduísmo, sikhismo e jainismo, origem no hinduísmo. O budismo não tem Deus na sua filosofia, tanto é que o budismo não era considerado uma religião e sim uma filosofia. Por quê? Porque a sua filosofia tem por base os preceitos de Siddhartha Gautama, Buda, um príncipe indiano, que deixou tudo para conseguir a iluminação. E quando se iluminou, passou os seus caminhos para a iluminação. Principalmente a luta contra o sofrimento através da dominação do desejo. Então, filosofias até ateias, politeístas, ateias. Os antigos egípcios adoravam a deuses, mas eles já conheciam o Deus único. Tanto é que Moisés foi criado com os egípcios durante 40 anos e absorveu essa ideia do Deus único junto aos faraós, que Tutancâmon foi morto por isso, porque era monoteísta, mas os outros eram politeístas, e o povo era politeísta. E as adorações continuavam, sacrifícios humanos, sacrifícios de animais. Até que Moisés veio trazer a doutrina, ou o pensamento, ou o princípio do Deus único, trazendo um povo de escravos lá do Egito, levando para a terra prometida. Mas mesmo os judeus, hebreus, até saírem do Egito, que seriam pessoas que caminham, pessoas que não param, mais ou menos é a tradução de hebreus. E judeus seriam depois que saíram do Egito para a terra prometida, terra de Judá, por isso judeus, que também a religião deles é a religião judia. Até os judeus eram politeístas, mas Moisés veio trazer, bebendo lá na doutrina dos egípcios, a ideia do Deus único. Implantou-se essa ideia, mas os sacrifícios continuaram batendo-se nos peitos, meu Deus, Senhor, Senhor, mas não agindo de uma forma correta. Tanto é que com a vinda de Jesus, uma das maiores, vamos dizer, lutas que ele tinha, era de impor a lei do amor, porque era a lei da rigidez, Moisés. Quando chegou lá no templo, que Jesus viu comerciando oferendas, pombinhos, vacas, touros e etc., de acordo com o pecado que se praticava, pagava-se um animal de maior estatura ou de menor estatura. Jesus quebrou as bancas, porque a casa do meu pai não é um lugar de comércio. Porque eles entendiam que não tinha como a gente ficar negociando com Deus, porque Deus é amor. E vai se passando os pensamentos religiosos e nós vamos batendo no nosso peito, dizendo Senhor, Senhor, e continuando as nossas vidas só adorando, mas não trazendo para dentro de nós. Procurando fazer lá fora uma demonstração, como ele dizia, Jesus, túmulos caiados por fora, mas podre por dentro. Ele brigava ou discutia com os fariseus, ele ia contra radicalmente os fariseus, por quê? Era só exterior. Aqueles cultos, aquelas adorações, e muitos daqueles fariseus, muitos daquelas pessoas do Sinédrio, eram os donos, sócios daqueles donos de bancas que ganhavam muito, mas muito dinheiro com a venda daqueles animais, para poder levarem a sacrifício para agradar a Deus. Então nós fomos acostumados, essa é a origem do Senhor, Senhor, só bater no peito e não agir. No decorrer dessa história da humanidade, agirmos dessa forma, porque não é outra humanidade que está presente hoje, é a mesma. Nós, espíritos imortais, que fomos passando também pela história da humanidade no decorrer dos anos,
Mal sabe Deus se eu não estava naquele dia em que Jesus foi colocado à frente junto com Barrabás, que Pilatos disse: a quem os senhores querem que eu solte? Barrabás, crucifique Jesus. Quantos de nós, não digo os senhores aqui, mas de nós, estaríamos presentes naquele momento em que acusávamos a Jesus, só que 3 dias antes o aplaudíamos, pegando ramos e o abanando, como homenageando a sua entrada em Jerusalém em cima de um burrico? Só que essa mão, com as quais essas mãos nós ovacionamos, nós não condenamos. Crucifiquem Jesus. E nós viemos crescendo junto com essa história, com esse pensamento, e infelizmente plantando dentro de nós essa semente da sua adoração exterior e não interior. Nós podemos notar que na doutrina espírita nós não temos santos, nós não temos ídolos, nós não temos figuras. Os senhores podem ver que aqui é escamoteado de qualquer tipo de fotografia ou de santo, porque não é. Porque a doutrina espírita é puro pensamento. A nossa relação com Deus é pensamento. A nossa relação com os espíritos superiores é pensamento. Nós não precisamos colocar algum amuleto, alguma coisa, porque é o pensamento que chama. E no livro dos Espíritos nos explica, ora, mas por que os amuletos? Não, mas não é o amuleto que faz o efeito de você evocar um espírito para te proteger. Por exemplo, no caso dos católicos, um santo, diante daquela imagem. Não, é o pensamento que você coloca, chamando ou evocando esse espírito, é o que ele vem. Então nós acostumávamos à adoração, e só bater no peito. E no decorrer da história da humanidade, mesmo depois de Cristo, que em sua grandeza não coube na história, dividiu-a em duas, antes e depois dele, mesmo depois de Cristo, continuaram as adorações. Até o ano 280, praticamente, os cristãos primitivos foram sacrificados literalmente pelos romanos. Eram mortos nos circos, porque seguiam a Cristo. No ano de 280, foi descriminalizado por Constantino o cristianismo. Passou a não ser crime ser cristão. No ano de 300 aproximadamente, Teodósio tornou o cristianismo religião oficial. E a partir daquela simplicidade em que se adorava perante a natureza, onde é que Jesus pregava? Pregava no campo, pregava para as pessoas na rua. Ele lecionava em qualquer lugar, na beira do lago de Genezaré, perto do Rio Jordão, em todos os lugares, independentemente do lugar, de um pré-determinado local para que ele pregasse. Mas foi o que aconteceu. Esse cristianismo primitivo, de amor, daqueles cristãos que se entregavam ao holocausto, à morte, nos circos, nas arenas, cantando em nome de Jesus. Um homem que eles nem conheciam somente de nome. Aqueles magotes de pessoas eram levadas às arenas e sacrificadas por esse homem. Esses que morriam nesses locais, não diziam somente Senhor, Senhor, mas faziam o que meu Pai queria. Por isso entraram no reino dos céus, vivenciando naquele momento o auge, às vezes, das dores físicas, mas moralmente eles estavam tranquilos. E aí os cristãos passaram a ser perseguidores. Então olha, depois de Cristo, depois da mensagem de Jesus, nós continuamos adorando a Deus da boca para fora, porque de perseguidos, nós passamos a perseguir. E a partir dessa perseguição, nós começamos a nos paramentar, a hierarquizar o cristianismo até se tornar a Igreja Católica, no ano de 680 aproximadamente. Mas antes disso, Deus enviou um dos seus emissários, um dos seus missionários, para que voltasse o cristianismo à sua forma anterior, de coração. O que ele fez? Mandou Maomé. Maomé veio no ano de 600 aproximadamente, era para continuar pobre, casou com uma mulher muito rica. A partir desse momento ele começou a desvirtuar aquele compromisso, aquela missão. Ele pegou da sua religião, que ele colocou no Alcorão, que é o Islã, que nós falamos que são os muçulmanos,
No Alcorão ele colocou princípios do judaísmo, princípios do cristianismo e princípios da sua própria mente. Como que se iluminado. Eles dizem que Maomé é o profeta, é o último profeta. Maomé veio para tentar fazer com que se voltasse àquela pureza. Não conseguiu. Infelizmente desvirtuou. 1200 depois de Cristo, Francisco de Assis veio trazendo a mensagem de Jesus de amor, uma mensagem de pureza, uma mensagem de pobreza, porque naquela época ele precisava viver daquela forma para exemplificar para aquele povo, que conseguiu fazer com que o Papa ajoelhasse aos seus pés e beijasse os seus pés. Obviamente que o Papa fez isso por conveniência naquela época, porque disse: olha, se o povo está com Francisco e eu fizer isso, essas pessoas também nos acompanharão. E os emissários de Deus foram sendo enviados, 1500, Martinho Lutero, para fazer com que a igreja voltasse ao seu rumo, porque era a religião dominante, era a religião que era para trazer a ideia de Cristo do amor. Martinho Lutero quis protestar, mas o protesto do Martinho Lutero não era para criar uma religião protestante, uma reforma, de forma nenhuma, era para fazer com que o catolicismo voltasse às origens do cristianismo puro. Não conseguiu, foi perseguido. De repente criaram a religião. Martinho Lutero tornou-se, ele que era um monge, o ícone dessa religião que é o protestantismo. E aí vai. 1857 vem a doutrina dos espíritos, porque a doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos espíritos que ele nos trouxeram, fazendo para que, nos mostrando e ensinando para que voltemos ao cristianismo primitivo. Tanto é que nós consideramos, e é considerado pelos espíritos, a doutrina espírita como o cristianismo redivivo, para fazer com que se volte àquela pureza. Porque nós podemos notar, nos últimos 3.000 anos, de acordo com a pesquisa de um historiador, nos últimos 3.000 anos, só tivemos paz durante 300 anos. Mas isso eles consideram que não tivemos guerra. Mas nesses 300 anos, obviamente, tiveram guerras intestinas, civis dentro dos próprios locais, dos próprios países. Então, a humanidade nesses últimos 3.000 anos nunca viveu sem guerra. E olha que nós somos todos religiosos. Olha que todos praticamente acreditam em Deus. Uma outra pesquisa entende que 10% da humanidade é ateia. Mas ateia não como o budismo, que aquela filosofia modifica, que são pessoas boas e se modificam através dos princípios de Buda. Mas ateus que não acreditam em nada e não seguem a nada. Então é a minoria. De 7 bilhões de pessoas encarnadas que nós somos, 7%, 700 milhões, ateias. 4 bilhões e 300 milhões, religiosos. Qual é o panorama da Terra hoje? O que nós vemos na Terra hoje? Não continuamos vendo as guerras, as usurpações, as revoltas, a rebeldia? Parece que nós estamos vendo o mesmo filme daquela época, só que mais modernos, porque hoje nós temos a internet, nós temos a comunicação instantânea, que antigamente os estafetas para entregar uma carta andavam a cavalo vários dias ou a pé. Hoje, num segundo a gente aperta um botão, estamos na China, estamos vendo o que está acontecendo na China. Estamos na Índia. Mas as nossas reações evoluíram? Será que nós começamos a realmente dizer Senhor, Senhor, dentro dos nossos corações? Ou ainda nós continuamos com os nossos instintos primitivos, daquelas eras, exercitando a nossa agressividade que trouxemos do reino animal? Aí a doutrina espírita entra na nossa vida. Para quê? Para a nossa modificação, para que possamos mudar o panorama das nossas vidas, porque essa individualidade, eu, Ademar, com a soma da Leia, da Fran, da Maria Clara, de todos aqui presentes, nós criamos a coletividade. Se da individualidade, somando para a coletividade está agressiva, está primitiva, é das individualidades. Então, nós temos que começar por onde? Por nós. Nós não podemos começar a cobrar lá de cima, lá do alto, de todas as pessoas e da sociedade.
Por quê? Porque é o nosso reflexo. Então a mudança, a doutrina espírita nos explica, tem que começar de nós. Nós temos que começar a nos modificar para que a gente possa modificar daqui a séculos, que não vai ser agora, o panorama da nossa Terra. Por isso, planeta de provas e expiações, em transição para planeta de regeneração. E aí nós temos que nos adequar a essa psicosfera, senão nós vamos, para planetas primitivos, ajudar na evolução daqueles planetas. É da lei. Quinto princípio da doutrina espírita, pluralidade dos mundos habitados. Então nós vamos ajudar, como já aconteceu, várias e várias imigrações para cá, e agora nós vamos emigrar para lá, se nós não nos adequarmos. E aí nós vamos, através da doutrina, nos educando. Por quê? Porque nós começamos a saber os porquês das coisas. O que eu estou fazendo na Terra? Por que eu estou aqui? Por que eu estou com a Leia, amando a minha filha? Por que a minha vida é desse jeito? Por que sofri um acidente assim? E aí nós vamos começando a entender a nossa vida. E a doutrina vai nos mostrando, olha, tudo tem uma razão de ser. Mas eu não me lembro o que eu fiz para merecer isso. Mas quais são as tuas tendências? Ora, se Deus é justo, o que aconteceu com você é justo. Mas se você não sabe o que fez, quais são as suas tendências? E através das minhas tendências, e todos nós temos as nossas tendências, nós começamos a entender o que nós somos na realidade. Que nós não somos só a persona, porque essa persona somos nós que nos comunicamos, o ego. Mas que nós somos também o si mesmo, o inconsciente, que é lá no fundo. E esse profundo muitas vezes começa a empurrar para que a gente modifique. E começa a jogar para cima todas as nossas dificuldades, que são as nossas tendências. E a doutrina nos mostra como lutar contra estas más tendências. Dizendo que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Por isso, Senhor, Senhor, mas eu digo, gente, eu não tenho nada, eu sou uma pessoa sem qualquer recurso financeiro, como eu posso fazer alguma coisa para o meu próximo? Porque uma das máximas de Jesus é, façai ao próximo o que gostaria que vos fizesse. Maria Fernandes, Benedita Fernandes, da região, ela nasceu em Campos Lindos, no interior de São Paulo. É do oeste paulista, perto de Araçatuba, perto de Andradina, de Penápolis. Benedita Fernandes, ela tinha uma obsessão, subjugação. Ela andava pelas ruas, foi abandonada pela família e a família abandonou a sua família também. Foi de ambos os lados. E um dia ela foi presa em Penápolis, no interior de São Paulo. Foi presa. Estava na cadeia. O escrivão e o carcereiro eram espíritas. Isso foi no final de 1800 e começo de 1900, aproximadamente, até os meados de 1900. E aí a Benedita foi presa. Foi presa e esses dois eram espíritos, começaram a dar passe nela tal, e ela à noite dormiu, teve uma visão. E nessa visão, uma voz lhe disse, Benedita, se você me prometer se dedicar ao seu próximo, aos pobres e carentes, eu te curo. Benedita estava numa cadeia, era uma andarilha, vivia na rua. Ela se comprometeu com si mesma, eu vou fazer isso. Olha o propósito de mudança. Algum dos senhores já ouviu falar de Benedita Fernandes? Né? Então, é uma anônima. E a Benedita, o que fez? Um casal de espíritas convidou para que ela fosse para Araçatuba, e aí ela ficou uns dias na casa desse casal, e começou a ter um relacionamento com a doutrina espírita. E ela começou a ver crianças abandonadas nas ruas, e ela lembrou-se do compromisso quando presa. Ela começou a recolher essas crianças. Recolhia essas crianças, levava para uma casa, alugou uma casinha e foi trazendo como filhos. Começou a criar essas crianças. E um dia faltava comida, não tinha o que comer. A Benedita falou, meus filhos, nós não temos o que comer. Vocês vão lá para a porta, que Jesus vai passar e vai nos dar alimento. Foram para a porta, de repente está passando um tripeiro. Tripeiro é um senhor que comerciava miúdos de gado, fígado, rim, bucho, vendia isso. E esse tripeiro parou e viu aquelas crianças tudo esquálidas na porta da casa, falou, o que vocês estão esperando? Falou, não, a mamãe Benedita falou que Jesus vai trazer alimento. Aí ele disse, então fala para a mamãe que Jesus chegou. A partir desse momento, não faltou alimento mais naquela casa, porque o Ricieri era muito conhecido lá em Araçatuba e começou a ter um relacionamento
de amizade com as pessoas e pedir para que as pessoas ajudassem. E essas pessoas começaram a ajudar a Benedita. E a Benedita começou a alimentar suas crianças. E um dia a Benedita estava passando por uma rua, por uma estrada, ela viu uma pessoa morta, caída. Os urubus comendo a carne dessa pessoa. E essa pessoa era conhecida na cidade como louco, porque se chamava louco. Hoje se fala de distúrbio mental. É louco. Era conhecido como uma pessoa louca, que não tinha... andava para as ruas também. E ela se prometeu que nunca mais ninguém morreria de fome, nem na rua, como aquela pessoa. Aí ela começou a recolher os loucos, os chamados loucos, naquela época. E ela ia recolhendo. Aí a prefeitura viu o trabalho lindo que a Benedita fazia. O que ele fez? O prefeito: vou te ajudar, Benedita. E começou a ajudar a Benedita. E aí começou a crescer o trabalho da Benedita lá em Araçatuba. E um dia o prefeito falou: mas eu não vou poder ficar mais ajudando a Benedita, eu vou parar de ajudar. Falou: mas eu vou soltar os loucos. Falou: duvido. Tá certo, ela soltou mais de 10, 12 loucos para a rua. Aqueles homens começaram tudo desesperado, a assustar o povo. O prefeito falou: recolhe que eu te ajudo. Trouxe de volta e ela continuou. Benedita, ela criou um sanatório, ela criou um lar de criança e ela criou um centro espírita. Várias potências mediúnicas Benedita tinha. Era médium de cura, era médium psicofônica, era médium vidente, receitista, atendia até a madrugada, além das suas atividades. E ela não tinha nada dela. Ela ia para o Vale do Anhangabaú, lá em São Paulo, pedir esmola para ajudar ela a manter tudo aquilo que ela estava fazendo. E 2 vereadores da cidade de Giro que viram, ficaram envergonhados. Mandaram prender a Benedita. A Benedita foi presa de novo, só que agora ela estava consciente. Aí foi uma pessoa lá, conhecida, influente, tirou a Benedita de novo. E ela continuou pedindo, sustentando aquelas pessoas sem que tivesse um centavo. Desencarnou. Ricieri, aquele tripeiro, continuou tocando as obras de Benedita. E um dia foi no Rio de Janeiro, numa palestra de Divaldo, entrou na casa de um conhecido. Divaldo disse: olha, você vai morrer por Ricieri. Mas aí o Ricieri falou: seu Divaldo, todo mundo vai, né? Ele falou: não, mas daqui 1 ano. Daqui 1 ano não, mas logo. Ele falou: nossa, seu Divaldo, será que... Ele falou: aí tem uma mulher que está falando isso. Ele falou: nossa, é a dona Benedita, mas será que vocês não podem dar uma sobrevidazinha de 1 ano? Eu preciso arrumar o esgoto lá do lar da criança. Aí o Divaldo falou: olha, ela está falando que você tem mais 1 ano, mas daqui 1 ano você vai sofrer um infarto e vai morrer. Porque está escrito que é a sua morte. Pois foi dito e feito. Ricieri, depois de 1 ano, depois que ele arrumou tudo lá da criança, desencarnou. Essa é Benedita Fernandes. Humberto Brussolo. O senhor já ouviram falar de Humberto Brussolo? Em São Paulo? Ele que começou com a arte espírita em teatros. Ele escrevia peças, era ator, participava das suas peças, depois começou a se envolver tanto com o trabalho, que ele não podia mais ser ator, mas continuou escrevendo peças espíritas. E era italiano, não era brasileiro. E aí nós temos uma série de anônimos, sem dizermos Francisco Cândido Xavier e sem dizermos Divaldo Pereira Franco, que levaram a sua vida para o lado do bem. Por quê? Resolveram se modificar, deixaram de bater nos peitos, ou no seu peito, e dizer Senhor, Senhor, e passaram a agir. Eles não só profetizavam, como diz a lição do Evangelho de Jesus, mas eles faziam. Que é a fé dinâmica, é a fé que movimenta a economia do universo. Porque o universo, todos nós somos uma peça imprescindível para que evolua o mundo. Porque através da evolução nossa, espírito, o mundo também evolui. Através do nosso trabalho na matéria, esse nosso mundo evolui. A nossa tecnologia é uma das mais avançadas de toda a história. Nós não temos conhecimento de todas as áreas, em todas as áreas, na medicina, na informática, tudo é muito adiantado. Na engenharia, se a gente vê cada obra, falando, não é possível uma obra dessa. É possível, está lá. Nós conseguimos conquistar tudo, micro, através do microscópio, as bactérias, os vírus, macro, através dos telescópios, das sondas que estão saindo do nosso sistema solar, o universo. Mas nós não conquistamos ainda nós mesmos. Isso é um trabalho de cada um. Isso cada um de nós não pode outorgar um mandato para que outra pessoa faça por nós.
Porque nós somos uma individualidade, embora nós moremos com uma família, que essa família é o núcleo que vai fazer com que a gente cresça. Só que o trabalho de crescimento é nosso, através do esforço para a nossa modificação, para que a gente possa não mais bater no peito, porque muitas vezes, através do serviço que a gente passa a fazer voluntário, em prol da humanidade, e nosso serviço material, porque nós precisamos comer, nós nos esquecemos de fazer prece, de rezar, de evocar Deus, de o louvar. Mas será que a prece maior não é o que nós estamos fazendo? Não são os nossos atos? Fabiano de Cristo, eu acho que eu contei aqui, Fabiano de Cristo era um português muito rico, resolveu se dedicar a Jesus, pegou, doou metade da sua fortuna para a família e a outra metade para o mosteiro ou convento em que ele pediu para ficar. O abade do convento disse: olha, João, aqui você vai começar por baixo, você vai limpar chão, você vai ser porteiro. Ele falou: não tem importância, eu começo por baixo. Ele falou: mas com essa sua fortuna você vai deixar? Vou deixar tudo. E começou. E ele, como porteiro, começou a conversar com as pessoas. E as pessoas começaram a confiar em Fabiano, que escolheu esse nome, Fabiano de Cristo. Começou a atender, começou a fazer milagres, começou a crescer para Jesus, embora ele tenha decrescido financeiramente. E um dia, com aquela fila extensa, ele na sua cela, porque naqueles lugares tinham celas, que o monge ficava lá para poder meditar, para poder ter um relacionamento íntimo com Deus através do pensamento. Ele na sua cela, ele tem uma visão, Jesus, sentado na outra caminha. Ele olha para Jesus e ele olha para o povo. Ele olha para Jesus e olha para aquela fila de pessoas esperando. Ele diz: mestre, o senhor me perdoa? Eu vou atendê-los primeiro. Voltou só à noite. E quando ele chega, quem estava no quarto dele? Jesus, esperando. Falou: mestre, mas o senhor esperou tanto tempo? Ele disse: Fabiano, se você tivesse ficado comigo e não tivesse ido atender os meus pequeninos, eu teria ido embora, porque é através dele que você vive comigo. Fabiano de Cristo tinha um coração tão bom, que as suas pernas estavam apodrecendo, sendo ulceradas, e para que as pessoas não sentissem aquele cheiro, ele cobria com pétalas de rosa aquelas feridas. Mas aquelas pétalas de rosa, obviamente, não ia tirar o cheiro de podre, mas as pessoas que entravam na sua cela sentiam o cheiro de perfume. Era a bênção daquele coração, daquela pessoa, daquele ser que se dedicou a Jesus. Todos nós temos essa oportunidade, todos nós temos o nosso chamamento. Não é necessário que hoje nós sejamos Jesus, que nós sejamos Pedro, João, Paulo, que deixaram tudo para seguir Jesus. Não é necessário que nós sejamos um Francisco de Assis, um Francisco Cândido Xavier ou Divaldo Pereira Franco. Basta que sejamos nós mesmos, com os nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, vivendo nas nossas famílias, no nosso grupo, no nosso trabalho, através do esforço dessa modificação, modificando-nos, que automaticamente, através dos nossos exemplos, as pessoas se modificam. Não precisamos deixar o nosso emprego, porque nós precisamos comer. Não podemos nos envergonhar de ter, porque se Deus nos deu, é porque Ele sabe que nós vamos aplicar de uma forma correta, através de empregos, através de várias coisas. E se Deus não nos deu, graças a Deus que eu posso viver e conhecer essa doutrina que ilumina o meu caminho. Agradecer a Deus que nós somos nós mesmos, entendendo-nos como nós somos, sabendo que nós não somos espíritos perfeitos, que estamos numa caminhada evolutiva, que se até hoje nós só batíamos no nosso peito, dizendo Senhor, Senhor, a partir do conhecimento dessa doutrina, vivenciarmos o Senhor, Senhor, independentemente de prece, do que seja. Só que a prece é um alimento para o nosso espírito, como o pão é alimento para o nosso corpo. Sabendo que Jesus está sempre ao nosso lado, nos acompanhando, nos guiando, nos dando força para seguirmos e vencermos as nossas dificuldades. Que nós nunca estamos sozinhos, embora às vezes nenhuma família nós tenhamos, estejamos na solidão, nós temos conosco Deus.
Nós temos Deus ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, nos guiando, nos dando força para que nós não batemos só no nosso peito, falamos Senhor, Senhor, porque nós não precisamos chamá-lo, porque Ele já está ao nosso lado. Acreditando sempre nessa realidade, que jamais nós estamos sozinhos. Que toda vez que quando nós formos desanimar, lembrarmos da imagem de Jesus e falamos, Senhor, me dê força, que Ele está ao nosso lado para nos dar força. E para finalizar, nós sempre voltamos àquela frase. Quando Jesus, procurado por um doutor da lei, que lhe perguntou, Senhor, como eu faço para ganhar o reino dos céus? Jesus disse, mas tu sabes. Por que Jesus disse, tu sabes, para aquele doutor da lei? Porque o que o doutor da lei ia falar, e que Jesus sabia que ele ia falar, está no Velho Testamento, na lei mosaica, Pentateuco mosaico. Aí o doutor da lei diz, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. Ele diz, é isso, vá e façais isso. Essa é a mensagem de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aí estão, disse Jesus, toda a lei e os profetas. Amarmos a nós mesmos através desse entendimento de que nós não somos perfeitos, de acertarmos essas nossas deficiências morais, as nossas dificuldades, olharmos para o espelho e nos perguntar o que sou, e termos coragem para passar para trás daquela persona, que é a nossa própria máscara, para trás daquele ego, que é a nossa própria figura, e adentrarmos dentro do self, ou seja, do si mesmo, buscando toda a potência divina que nós temos, porque nós somos filhos de Deus e trazemos no nosso DNA Deus. Aquele Deus que vivenciou Benedita Fernandes, Humberto Brussolo, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Francisco de Assis. Esse Papa Francisco, quanto de bom ele tem feito pela humanidade, quanto de bem, vivenciar Cristo realmente dentro do coração. Porque Jesus dizia, onde está o seu tesouro? É onde está o seu coração. Colocarmos o nosso coração em Cristo e levarmos a nossa vida da forma mais sã, sadia e cristã que nós podemos ou possamos fazer. Essa é a mensagem do Senhor, Senhor. Que não vivenciamos ou possamos passar a vivenciar o Senhor, Senhor, bem dentro dos nossos corações. Não nos arrependermos do que passou. O que passou, passou. O presente é o presente. O futuro vai depender desse presente. Colocarmos hoje em prática tudo isso que nós aprendemos nesses 2000 anos que Jesus nos ensinou. Sabendo que acima de tudo está Deus. Que ao nosso lado está Jesus. E que dentro de nós temos o DNA de Deus e somos seus herdeiros. E se somos herdeiros do universo, por que chorarmos por quimera? Essa é a lição do Evangelho da Noite. Deus abençoe a todos de ambos os lados da vida. Muito obrigado.